Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Quem já foi a Moscou sabe, o Barão sabe muito bem, passou muito tempo em Moscou. Você anda pelas ruas, a não ser pelas lojas ali que tem os escritos em cirílico, a impressão que dá é que você está andando numa metrópole americana. Você olha para o lado, tem um Citibank, ali tem um McDonald's, depois um Shake Shack, e por aí vai. É a tal da globalização. E é por isso que está fazendo tanto barulho essa decisão de empresas, principalmente dos Estados Unidos, mas também europeias, de simplesmente deixarem a Rússia, né, Barão? Você tem novidades a respeito desse assunto? Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila, todo mundo aí no Brasil. Estivemos juntos lá, né, Megali, na Copa do Mundo e vimos, né, que é uma cidade praticamente americana, claro, com pessoas diferentes, hábitos diferentes, mas o que se refere às lojas, aos lugares de compra, é praticamente o que a gente vê aqui no país, ou pelo menos era. Megali, você vai se lembrar muito bem, e não vou falar mais velhinhos, né, mas quem tem um pouco mais de idade, lembra que em 1990 foi aberta a primeira lanchonete do McDonald's na Praça Pushkin, fica ali no centro de Moscou, onde nós passeamos em alguns momentos durante a Copa do Mundo, e foi uma loucura, as filas eram gigantescas, as pessoas queriam experimentar os lanches do McDonald's, enfim, foi algo muito simbólico, marcando ali o término da Guerra Fria. E agora, tanto o McDonald's como outras grandes marcas estão anunciando que vão deixar, pelo menos suspender suas atividades na Rússia nesse momento. Especificamente da rede de lanchonetes, são 850 restaurantes que param de funcionar, com milhares de funcionários. Mas são tantas outras marcas, Starbucks, a Coca-Cola, a Pepsi, enfim, e por aí vai. Aliás, a PepsiCo, né, agora que se chama marca, não é só o refrigerante em si, mas tem uma série de produtos, alguns vão continuar, mas outros vão parar, enfim. Há uma situação nesse momento de boicote à Rússia, que ontem foi confirmado também pelo presidente americano Joe Biden no que se refere à exportação de petróleo, importação aqui para os Estados Unidos. É bem verdade que são apenas 8% do total de petróleo importado aqui pelo país que vem da Rússia, uma situação muito diferente dos países europeus, que importam 30% do petróleo russo, ou seja, há uma necessidade muito maior na Europa do que aqui, por isso foi a primeira decisão unilateral, tomada apenas pelo governo americano e não pelos governos europeus da OTAN. Hoje, a vice-presidente Kamala Harris está a caminho da Europa, vai participar de reuniões na Polônia para tentar, de alguma forma, diminuir os atritos envolvendo as nações e mais, também falar sobre os refugiados, né? Os Estados Unidos querem que alguns refugiados que estão saindo da Ucrânia venham aqui para o país. De qualquer forma, Gali, mais um duro golpe aí à economia do presidente Vladimir Putin e mais, né? É uma situação que mexe no cotidiano, na vida das pessoas, algumas perdendo emprego e outras sem poder consumir aquilo que estavam acostumadas. Na época da guerra contra o Iraque, quando a França se opôs à invasão de George W. Bush, né, promovida por George W. Bush, eu me lembro que os americanos foram lá e trocaram o nome das batatinhas fritas que lá são French fries, né, batatas francesas, por batatas da Liberdade. Tem muito lugar dos Estados Unidos em que você ainda encontra as batatas da Liberdade no cardápio. Isso ficou. Tá acontecendo algo parecido agora, Barão? Eu pergunto porque aqui no Brasil tem um bar que chegou a cancelar o estrogonofe. Depois voltou, mas falou que não ia mais servir estrogonofe em protesto contra a Rússia. Não, o que tem acontecido por aqui é, eventualmente, por exemplo, pessoas não irem no restaurante. Tem um restaurante que eu já fui, que é bem legal, aqui em Manhattan, que é o Russian Samovar, que é o restaurante que as pessoas pararam de ir, né? Só que aí você vai ver, quem trabalha no restaurante são ucranianos, né? São russos com ucranianos, enfim, a maioria que trabalha lá é ucraniana, ou seja, eles falam que absurdo vocês não virem aqui, vocês estão contra quem, né? Contra a gente, contra a Ucrânia, né? É uma coisa maluca que a gente vê no mundo. Começaram a chutar a porta do restaurante, ter esse tipo de agressão, mas não chegaram a mudar nada do cardápio como quiseram mudar aí com o estrogonofe, ou seja, esse tipo de absurdo que a gente infelizmente ainda vê das pessoas que não entendem absolutamente nada do que está acontecendo. É uma tolice, mesmo que o dono e os garçons fossem todos participando da tomada de decisões em Moscou, isso é um negócio tolo. O que o cara tem a ver com as decisões do Putin? Isso lembra na época do 11 de setembro, em que os caras começaram a hostilizar lá em Nova York até os pobres dos Sikhs, né, que são motoristas de
de táxi em geral que usam um turbante e tal, mas não são nem muçulmanos e começaram a ser hostilizados. Enfim, não é a primeira vez. Teve um cantor desse restaurante, viu, Megali, que é um daqueles caras simpáticos, ficam ali tocando, né? E é que tinha acabado de perder a filha no ataque lá na Ucrânia. Então isso ficou muito marcante. Os caras boicotando o restaurante, sendo que as pessoas que estão ali, a maioria é ucraniana, e está simplesmente ainda sofrendo os efeitos da guerra. Mas você tem razão, pouco importa se fossem todos russos também. Esse tipo de absurdo, né, que a gente vê, infelizmente, em momentos de guerra, mostra a ignorância do ser humano no seu mais alto nível. O Barão, o Luiz Abrantes está nos acompanhando no YouTube, ele pergunta aqui, Barão, aliás a Carla falou bastante sobre isso aqui no comecinho do nosso jornal, mas ele pergunta aqui para você, e as negociações para compra do petróleo venezuelano, como é que isso tem sido percebido e tratado por aí, Barão? Com uma estratégia, uma sacada inteligente do governo Biden, viu, Sheila? É claro que tem todas as diferenças envolvendo a ideologia, né? Inclusive durante muito tempo as sanções impostas ao governo da Venezuela. Ontem, dois americanos que estavam presos lá foram libertados como um sinal venezuelano de que está disposto a negociar aqui com o governo americano. O governo americano, Sheila, ele é muito menos dependente do petróleo russo do que os europeus, né? Eu falava, 8% vem para cá, na comparação com 30% que a Europa precisa do petróleo russo. Mas é uma sacada que o governo americano teve de baixar a guarda e lá conversar com o Maduro, e está sendo bem visto por aqui. Não sei se no fim das contas vai resolver, vai ajudar. É uma preocupação muito grande. O preço da gasolina está explodindo por aqui. A situação é exatamente igual ao do Brasil. As grandes petrolíferas lucraram muito nos últimos tempos e o pessoal que vai abastecer o carro na bomba está encontrando o preço praticamente o dobro do que era antes, durante o período da pandemia. Então agora a tendência ainda é de alta, apesar do Biden ter prometido colocar as reservas de petróleo dele nos poços para tentar segurar esse preço.